Olá, começando aí o nosso curso de matemática. Então, vamos começar aí pela parte de conjuntos numéricos. Então, em conjuntos numéricos, nós vamos fazer aí uma descrição de todos os conjuntos numéricos, claro, né? Todos os 7 conjuntos numéricos. E em cada um desses conjuntos numéricos, claro, nós vamos ter um tipo de número. E cada um desses tipos de números, depois, em outros módulos, nós vamos tratar independentemente. Por exemplo, quando falarmos lá do conjunto dos números racionais, onde estão as frações, mais na frente, em outros módulos, nós vamos falar sobre as frações, quais são os tipos de frações, como operar as frações, não é? As dízimas periódicas, né? Como é que se calcula a fração geratriz de dízima, né? E mais para frente ainda o conjunto dos números imaginários, o conjunto dos números complexos, que também em outros módulos mais para frente nós vamos tratar independentemente. Então, inicialmente, nós vamos fazer apenas a descrição desses conjuntos numéricos. Então, temos lá nosso primeiro título aí, que são os conjuntos dos números, os conjuntos numéricos. Primeiro tipo de conjunto numérico, conjunto dos números naturais. Então, conjunto dos números naturais, simbologia N. E dentro do conjunto dos números naturais, nós encontramos esses tipos de números: 0, 1, 2, 3, infinito. Bom, percebam que dentro do conjunto dos números naturais, nós encontramos números inteiros. Mas a diferença que esse conjunto vai ter para o conjunto dos números inteiros é que aqui no conjunto dos números naturais nós encontramos apenas os inteiros positivos. E encontramos também o inteiro nulo. Então é um cuidado que você tem que ter ao observar o conjunto dos números naturais, é que além dos inteiros positivos, você tem também o inteiro nulo. Então, se eu disser assim, todas as operações aritméticas que existem podem ser realizadas dentro do conjunto dos números naturais. Sempre que se diz realizar uma operação aritmética dentro de um determinado conjunto, seja ele qual for o conjunto, um exemplo, a questão te dá lá um conjunto qualquer e esse conjunto tem um monte de números lá dentro. Aí eles dizem assim: a proposição funcional tal, e descrevem lá uma proposição tal, que seria uma operação aritmética, no nosso caso, né? Não no caso do raciocínio lógico. Te descrevem lá uma operação aritmética e depois colocam lá: pode ser realizada dentro deste determinado conjunto. O que você tem que observar é se todos os elementos que compõem essa operação aritmética e estão dentro daquele, se encontram dentro daquele conjunto numérico. Então, se eu disser que todas as operações aritméticas podem ser realizadas dentro do conjunto dos números naturais, eu tenho que analisar quais são os elementos dessas todas operações aritméticas. Quais são mesmo as operações aritméticas básicas? Adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e radiciação, né? Resultado de cada uma, como é que é mesmo? Da adição é soma, da subtração é diferença, da multiplicação é produto, da divisão é quociente, da exponenciação é potência e da radiciação raiz. Tranquilo? Então, se eu digo assim, ó, determinada divisão pode ser realizada dentro do conjunto dos números naturais, o que eu preciso observar? Se o dividendo está aqui dentro desse conjunto, se o divisor está dentro desse conjunto, se o quociente está lá dentro e se o resto também está lá dentro. Por quê? Quais são os elementos de uma divisão? Dividendo, divisor, quociente e resto. Não basta que apenas o dividendo e o divisor estejam dentro do conjunto. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó,
Olha a pegadinha famosa, né, que o pessoal acaba entrando. Qual o quociente entre 10 e 2? Ou melhor ainda, a divisão entre os valores 10 e 2 encontra-se no conjunto dos números naturais. Essa divisão encontra-se dentro do conjunto dos números naturais? Perceba, o exercício está apenas falando a divisão entre 10 e 2. Não está dizendo respectivamente. Então, por impulso, você imagina 10 dividido por 2 dá 5 com o resto 0. Então, dividendo 10 se encontra dentro do conjunto dos naturais? Sim. Divisor 2 se encontra no conjunto dos naturais? Também. Quociente 5 se encontra lá dentro do conjunto dos naturais? Também. E resto 0 também se encontra no conjunto dos naturais. Aí a pessoa assinalaria sim, né? Só que eu tenho que perceber aí que não tem o respectivamente. Portanto, essa divisão pode ser feita tanto 10 por 2, que dá 5 com o resto 0, como pode ser 2 dividido por 10, 2 de dividendo, 10 de divisor, o que vai dar 0,2 de resultado com o resto 0. Dividendo 2, está aqui dentro? Tá. Divisor 10, está aqui dentro? Também tá. Resto 0, está aqui dentro? Também tá. Agora, quociente 0,2 já não se encontra mais dentro do conjunto dos números naturais. Porque aqui dentro não tem número decimal, aqui dentro só se encontram números inteiros positivos e mais o inteiro nulo, que é o 0. Tranquilo? Então, cuidado com essa coisa de eu posso realizar as operações lá dentro, porque nem todas podem ser realizadas aí. Um outro exemplo seria 5 menos 3 é igual a 2. O 5 está aqui dentro, o 3 está aqui dentro e o 2 está ali dentro. Agora, se eu fizer o contrário, 3 menos 5, 3 menos 5 vai dar menos 2. O resultado já não se encontra mais dentro do conjunto dos números naturais. Para isso que nós temos um outro conjunto. Conjunto número 2 aí que nós vamos ver, que é o conjunto chamado do conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros, tá lá, simbologia Z. Essa simbologia Z vem de uma palavra alemão, né? Em alemão, uma palavra alemã que significa número, né? Então, conjunto dos números inteiros, nós vamos encontrar esses tipos de números. Os inteiros negativos, o nulo e os inteiros positivos. Então, percebam que dentro do conjunto dos números inteiros está o conjunto dos números naturais. Então, essa afirmação é uma afirmação verdadeira, né? Que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, ou que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros demonstra, traz em seu conteúdo todos os naturais mais os inteiros negativos. A origem do conjunto dos números naturais é o 0, né? Porque 0 é a origem de todos os números que existem. E a origem do conjunto dos números inteiros também é o 0, hein? Não vamos pensar que a origem é infinita, né? O pessoal tem essa tendência a olhar para o lado esquerdo lá para ver onde é que está o início da coisa, né? A origem dos números inteiros, assim como a origem de qualquer número que existe, é sempre o 0. Nesse conjunto também ainda não dá para realizar todas as operações que a gente conhece, né? Por exemplo, os números decimais não estão aqui. E é para isso que nós temos lá o nosso terceiro conjuntinho,
que é o conjunto dos números racionais. Simbologia que. Também esse que vem de uma palavra, só que agora uma palavra inglesa, né? Quotiente, né? Parece mais italiano, né? Que significa quociente. Então, dentro do conjunto dos números racionais, que estamos simbolizando aqui pelo que, estão todas as frações, que como eu já disse lá no início, nós vamos detalhar esses números aí em blocos, aí, em módulos mais adiante. Então, estão todas as frações e também as dízimas. Só que aqui, com um cuidado, dentro do conjunto dos números racionais, além das frações estão as dízimas, mas apenas as dízimas do tipo periódicas. Apenas as dízimas do tipo periódicas. O que é uma dízima periódica mesmo? Só para dar uma batidinha rápida na coisa, né? Como eu disse, vamos falar em detalhe isso daí mais para frente. Uma dízima periódica, como é que eu reconheço? É aquela que apresenta um período repetido logo após a vírgula. Então, 2,3333333333, opa, é uma dízima periódica que está apresentando um período que se repete logo após a vírgula. Se eu tenho lá 4,14766666666, também é uma dízima periódica, né? Só que essa já é uma dízima periódica composta. Primeira que eu falei, dízima periódica simples. Se eu tenho lá 7,127646652, opa, não repetiu período algum, essa já não é uma dízima periódica. Não apresenta um período nem logo após a vírgula, nem após o que é chamado de anteperíodo. Mas vamos falar isso com mais detalhes aí mais para frente. Essas frações aqui são todas as frações que existem. Também, para dar uma batida rápida, são as frações do tipo própria, imprópria e aparente, tendo ainda as frações próprias sendo divididas lá em ordinárias e decimais. Bom, aqui já temos frações e dízimas periódicas. Opa, então já temos mais números aí, mas ainda não conseguimos realizar todas as operações aritméticas que existem aí dentro. Não tem jeito. Números inteiros traz dentro dele o conjunto dos naturais. E os racionais traz dentro dele o conjunto dos números inteiros. Porque todo número inteiro traz subentendido denominador 1. Portanto, é uma fração. É uma fração do tipo aparente. Portanto, está aqui dentro do conjunto dos números racionais. Então, podemos dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. Assim como podemos dizer que o conjunto dos números racionais contém tanto o conjunto dos números inteiros quanto o conjunto dos números naturais. Mas como ainda não dá para realizar todas as operações aritméticas que existem dentro desse conjunto, vamos lá para o nosso quarto conjuntinho, que é o conjunto dos números irracionais. E o conjunto dos números irracionais nós não vamos representar por i. Mais para frente a gente vê por quê, né? A gente tem o conjunto dos imaginários. Então vamos chamar de quelinha. E nesse quelinha, que é o conjunto dos números irracionais, nós vamos ter apenas as dízimas não periódicas. Então, dentro dos racionais, nós temos as dízimas periódicas. E dentro dos irracionais, nós temos as dízimas não periódicas, né?
Então, aquela dízima que apresenta, né, aquele valor, aquele número que apresenta período após a vírgula, seja imediatamente após a vírgula ou à frente do anteperíodo, se encontram aqui no conjunto dos números racionais. E aqueles números que têm sua parte decimal infinita, portanto, também é dízima, mas não apresentam período, se encontram aqui no conjunto dos números irracionais, pois são as dízimas não periódicas. Bom, esse cara aqui não contém quem quer que seja, a não ser a dízima não periódica. Tranquilo? É a única coisa que existe aqui dentro do conjunto dos números irracionais, são as dízimas não periódicas. Os racionais contêm esses outros dois, ou esses outros dois estão contidos no conjunto dos números racionais. Próximos módulos aí, nós continuamos ainda com conjuntos numéricos, vamos ver até essa representação gráfica de quem está contido em quem. Até mais!